Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Bom dia, já aqui na cidade de Tupã, extremo oeste paulista. Já passou da meia-noite, estamos aqui trazendo mais um vídeo. Bem-vindo a todos aí, que sempre tem nos prestigiado para mais esse vídeo para o nosso canal, né? Tema: Centro Educacional e Teológico, Ministério Apologético. Mais uma vez, pedir para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, no YouTube, se inscreva por gentileza, dá um like aí, expande esse vídeo, compartilha. E nós vamos trazer aqui hoje mais um assunto, sintetizado, é claro, mas mais um assunto muito interessante, eu acredito que você vai gostar. E eu peço para você, se gostar, compartilhe com as outras pessoas, para que elas também possam ficar cientes do assunto que eu vou falar. Mais um assunto interessantíssimo, inédito, né? Não que é inédito nas escrituras, porque a escritura ela não é nova, né? E nem velha, a escritura é atual, como dizia o pastor Billy Graham, mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é atemporal, né? Ela é transcultural, ela serve para qualquer etnia, povos, línguas, dialetos. A Bíblia também, ela é transcultural, ela serve para qualquer povo, qualquer tipo de povos, né? E, enfim, ela não está restrita ao tempo, porque ela é a palavra de Deus, o manual do ser humano, né? É um instrumento da verdade teológica do cristianismo, é a carta magna, a nossa única regra de fé. E como eu sempre tenho dito, tem outros vídeos, é o único livro que tem os 4 pilares da sabedoria, do conhecimento. Sabedoria teológica, conhecimento teológico, conhecimento filosófico, conhecimento científico e conhecimento empírico. Então, a Bíblia é um livro inigualável. E a Bíblia nunca envelhece, né? É como o mel, né? O mel nunca envelhece. O mel é sempre mel. A Bíblia sempre é e sempre vai ser a palavra de Deus. Então, nós vamos rodar a vinheta, daqui a pouco a gente volta e vamos falar Apologética em Foco aqui, né? Pastor Mauro Alves, falar mais um assunto interessantíssimo. Roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta aqui. Vamos colocar o assunto que eu quero falar com vocês aqui, para passar no rodapé. Está aí uma pergunta. O autor da carta aos Hebreus deixou um sinal? O que você acha? Você já ouviu falar sobre isso? Já estudou sobre isso? Porque nós sabemos que a carta aos Hebreus ela é uma carta anônima. Provavelmente, quando a gente vai estudar a carta, né, o objetivo dessa carta é mostrar a superioridade de Jesus em relação a Moisés, em relação aos anjos, em relação à lei, mostrar que Jesus é superior, né? E também a carta aos Hebreus, ela está linkada com o livro de Levítico lá no Antigo Testamento, né? Correlacionado demais com o livro de Levítico, que é o livro de Levítico, é o livro que Jesus mais vai mencionar, né? E a palavra Levítico significa vaikra, que no hebraico, na verdade o nome hebraico dele, né, vaikra, o nome original, esse nome Levítico foi traduzido, colocado como tradução, após a tradução da Septuaginta, né, pelos 70 tradutores. E então eles utilizaram, por causa de uma conotação à tribo de Levi, a palavra Levítico, mas na verdade o livro de Vaikra, ou o livro de Levítico, significa Echamou, né? Echamou. Mas observem que a carta aos Hebreus, provavelmente também ela é uma carta anônima, devido à grande perseguição que estava ocorrendo naquele momento aos cristãos. Então, o escritor me parece ser um exímio conhecedor também, né, das leis judaicas, da lei cerimonial e assim por diante, das leis de todo o trabalho no tabernáculo, de todos os rudimentos lá no Antigo Testamento que eram realizados, né, toda a ritualística que era realizada no tabernáculo.
alguém que é um exímio conhecedor. Mas ela é anônima. Então, há probabilidades, né, conjecturas, ilações que as pessoas fazem, né, que poderia ser Apolo, aquele grande erudito de Alexandria, judeu de Alexandria. Outros acreditam que poderia ter sido Barnabé, outros até se aventuram em dizer que foi Lucas. Mas a grande maioria esmagadora conjectura a possibilidade de que a carta aos Hebreus, o autor dela é o apóstolo Paulo, aquilo que eu também corroboro com essa ideia, né? Mas a pergunta é a seguinte: existe algum sinal, alguma coisa na carta aos Hebreus que aponta para, ou deixa algum traço do seu autor? Porque nós sabemos que existem várias questões na escritura, escriturísticas, né? Gênero literário, dá para se perceber, né, a diferença, por exemplo, da escrita de Pedro para a escrita de Paulo, não só pela grafia, mas também pelas questões do gênero literário. Lucas, quando escreve, não obstante, ele era o discípulo de Paulo, né, o moço de Paulo, ele era grego. Quando a gente vai ler, por exemplo, os evangelhos, a gente percebe que o grego de Lucas ele é um pouco mais refinado, e assim por diante. As escrituras joaninas também têm características do apóstolo João, e não é diferente do apóstolo Paulo. O próprio Pedro diz que ele escrevia coisas difíceis, né? Difíceis de ser interpretada. E o apóstolo Paulo, um erudito, né? Um homem que tinha 3 cidadanias, me parece ser um poliglota também, o maior plantador de igreja que já pisou na terra, depois de Jesus, o maior pastor, o maior apóstolo, né? Então, há algum sinal, além do gênero literário, além das características escriturísticas, há algum sinal mais explícito que poderia apontar para o autor? Me permita ler um texto aqui, que não está na carta aos Hebreus, vamos ler primeiro, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, vamos ler o versículo 17. Vou ler o 16 também, diz assim: Ora, o meu Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Agora observe o verso 17. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Observem que Paulo, ele está dando um sinal, ele está identificando um sinal da sua própria mão, dos seus próprios manuscritos, que são as saudações que ele deixa no final de cada carta. As saudações finais, né, é uma característica, é uma identidade de Paulo, né? É como se fosse uma impressão digital dele no final de cada epístola. Vamos dar uma olhada na carta aos Hebreus para ver se tem esse sinal. A Bíblia não nos dá autoridade para bater o martelo se realmente Paulo é o autor da carta aos Hebreus, porque ela é anônima, mas vamos dar uma olhadinha no final da carta aos Hebreus. Observem comigo o verso 20, o último versículo, um dos últimos versículos, né, são 25 versículos do capítulo 13, diz assim: Ora, o Deus de paz, pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Agora, vamos lá para o final, a partir do versículo 23, diz assim: ó, Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos, os da Itália, vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Perceberam?
a saudação aqui no final da carta aos Hebreus, que é muito parecida, né, idêntica à saudação que Paulo deixa em cada uma das suas epístolas. Então, não podemos bater o martelo. A Bíblia ela é silente nessa questão. Nós não podemos ir além daquilo que está escrito, mas eu deixo aqui para você, para todos vocês pensarem. Não seria o apóstolo Paulo o verdadeiro autor da carta aos Hebreus, haja vista essa saudação que ele deixou como final, como se fosse uma impressão digital em todas as suas cartas? Que nós possamos meditar, pensar, né? Refletir sobre isso, e que o Senhor nos ajude, nos guarde e nos direcione. O mais importante de tudo não é quem é o autor, mas sim o propósito, né? E os princípios que estão na carta aos Hebreus para todos nós. Aliás, eu tenho um vídeo no meu canal, recomendo, né? Que fala sobre os atravessadores, o princípio da primeira menção e os atravessadores de rio. E eu falo sobre quem são os hebreus. Seriam os judeus? Só os judeus? Quem são os hebreus? Pense sobre isso daí. Vou ficando por aqui. Fique na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos.